Meus queridos, o tema de vocês é em Jeremias, capítulo 31, versículo 3. E eu quero que você, por favor, deixe a Bíblia aberta. Quem trouxe a Bíblia, faça assim comigo, assim, levante. Todos que trouxeram Bíblia. Amém, amém. Se tiver alguém perto de você sem a Bíblia, compartilhe com ele. Eu entendo que esse momento aqui, na casa do Pai, é um momento de investimento. E por mais que nós preguemos aqui 1, 2 horas, 3 horas, se você não se abrir para esse investimento, de nada vai valer seu esforço. Então, todos que estão aqui, eu acredito que vieram para receberem de Deus algo. Isso significa propósito. Então, eu quero dizer para você, faça valer o seu esforço. Vamos interagir? Diga para alguém que está perto de você, diga assim, faça valer o seu esforço. Mais forte, diga, faça valer o seu esforço. Vamos pensar um pouco sobre o tema de vocês. O tema é atraídos, né? Atraídos, fala sobre atração. E dentro desse tema, queridos, eu quero falar com vocês, é um tema que vai trazer algumas reflexões para esta manhã. Todos atentos, digam amém. Quais são os perigos causados quando nos afastamos da presença de Deus? Quais são os perigos causados quando nós nos afastamos da presença de Deus? Vamos agora entender o contexto do capítulo 31 e o contexto do livro escrito pelo profeta Jeremias. Quando lemos, queridos irmãos, este livro escrito pelo profeta Jeremias, nós estamos diante de uma escritura bíblica escrita em meados do ano 585 ao ano 580 a.C. Jeremias, quando escreve este livro, ele traz um tema central. E o tema central é o juízo de Deus, ou o juízo divino, é inevitável de Judá, ou em Judá. Você percebe, queridos irmãos, que Jeremias, profeta de Deus, seu nome significa a quem Yahvé, ou Deus, designou. Ele era filho do sacerdote Ilquias. Ele residia em Anatote. Onde era Anatote? O que era Anatote? Anatote aqui não é nome próprio. Anatote é uma cidade no território de Benjamim, separada para a residência dos sacerdotes e levitas. Iremos ver isso em Josué, capítulo 21, versículo 18. A cidade de Anatote, jovens, está localizada a uns 6,5 km para nordeste de Jerusalém e chama-se atualmente de Anata. É nesta cidade que Deus está suscitando um profeta. Vemos que Jeremias recebe mensagens de Deus no período de 3 governos. O primeiro governo é o governo do rei Josias, que você deve conhecer. O rei Josias, ele é o último bom rei de Judá, que instituiu uma grande reforma na religião da nação. Para você ter ideia, Josias, quando governa, ele derruba os postes de idolatria, traz Deus de volta para o centro de Jerusalém, a adoração a Deus verdadeira volta-se a ser apresentada e expressa, e há um avivamento no período do governo de Josias. Porém, depois de Josias, um homem por nome de Jeoaquim, ele subiu ao trono 3 meses após a morte do rei Josias, e durante os meses intermediários, reinou seu irmão Jeoacás, até que Faraó Neco o levou para o Egito. Felizmente, o governo de Jeoaquim foi um governo que trouxe desequilíbrio espiritual. Depois de Jeoaquim, com a sua apostasia aplicada, reavivando o paganismo para dentro de Jerusalém, percebemos que agora Zedequias, que aqui nesse período é o último governante de Judá, embora chamado rei. Zedequias na história parece, mas que foi um regente, agindo em lugar de Joaquim, seu sobrinho, o qual após 3 meses de reinado foi levado para a Babilônia por Nabucodonosor. Está escrito em 2 Reis, capítulo 24, versículo 8 a 16. Seu reinado, ou o reinado de Zedequias, durou cerca de 11 anos e chegou ao fim com a destruição de Jerusalém e o cativeiro dos judeus. Vemos isso em 2 Reis, capítulo 24, versículo 18, capítulo 25, versículo 7, 2 Crônicas, 36, versículo 11 ao 21.
Você percebe que pela introdução histórica de governo, está havendo um declínio espiritual. Estão percebendo isso? Josias, Joaquim, Joacás e, por fim, Zedequias. Há um declínio espiritual dentro do ambiente de Jerusalém, dentro da geografia da cidade da adoração, conhecida como o centro da adoração. E é neste período que eu trarei para vocês a situação do povo nesta época. Qual é, irmão Tales, a situação do povo de Jerusalém? Ao lermos a Bíblia, a situação era de rebelião contra Deus. Jerusalém vivia distante da verdadeira adoração, ao ponto de, no território de Jerusalém, ser levantados postes ídolos, bosques de rituais a outros deuses, sendo tudo isso permitido por líderes religiosos que já estavam distantes de Deus e corrompidos espiritualmente e socialmente. Ou seja, foi-se retirado a verdadeira adoração e foi-se trago o misticismo para dentro do território. E nós sabemos que retirar Deus do meio é prejuízo na certa. Por isso, vemos que pela Bíblia há comprovação do que eles falam. Israel desprezou os feitos do Senhor e o Senhor lembra-os deste desprezo. E lembra também Israel dos seus feitos. Bíblia aberta, vamos para a Bíblia. Jeremias capítulo 2, versículo 2 ao 8. Farei uma leitura extensa para você entender que os capítulos introdutórios do livro do profeta Jeremias trará à tona a situação calamitosa do povo de Deus. Capítulo 2 de Jeremias, versículo 2 ao 8. Quem achou, diga amém. Vai e grite esta mensagem nas ruas de Jerusalém. O Senhor diz: eu me lembro bem de como você procurava me agradar e demonstrar o seu amor, como uma jovem noiva há muito tempo. Isso é Deus dizendo para o povo. Você me seguia fielmente através do deserto, onde planta alguma podia nascer. Naquela época, Israel era um povo santo, meu primeiro filho. Quem fazia mal aos israelitas era condenado pelo Senhor e recebia severos castigos. Ouçam as palavras do Senhor, todos vocês, israelitas. Por que foi que seus antigos parentes me abandonaram? Por acaso eu fiz a eles alguma injustiça para se afastarem de mim? Adorando falsos deuses e se transformando em gente vazia e sem razão de ser? Eles nem se lembram de que eu, o Senhor, havia tirado Israel do Egito. Havia guiado o povo no deserto seco e cheio de pedras, uma terra de seca e de morte, onde ninguém vive e pela qual homem algum viaja. Versículo 7, Deus diz: eu trouxe toda aquela gente para uma terra produtiva, para comerem do bom e do melhor e aproveitarem as coisas boas que ela produzia, mas eles transformaram essa terra boa num lugar de pecado e maldade. Fizeram da minha herança algo que eu não gosto sequer de olhar. Agora vai engrossar. Agora Deus vai falar com os sacerdotes, juízes, governadores e os profetas que estavam corrompidos. Versículo 8. Nem mesmo os sacerdotes deram importância ao Senhor. Os juízes não me conhecem. Os governadores se revoltaram contra mim. Os profetas escolheram Baal como seu Deus e correm atrás do que é pura ilusão. Vemos que este povo, caracterizado por Deus como rebelde e obstinado, o sacerdócio corrompido, o governo político de Jerusalém vendido. Capítulo 2, versículo 10 ao 13, continua. Deus dizendo, através de Jeremias: olhem à sua volta e procurem descobrir uma única nação que tenha trocado o seu Deus antigo. E vejam bem, eles são falsos deuses. Procurem para o oeste na ilha de Chipre, procurem para o leste no deserto de Quedar. Vejam se nesses lugares já aconteceu coisa igual. O meu povo abandonou o Deus glorioso.
o orgulho de Israel pelos seus ídolos. Versículo 12, os céus ficaram espantados com isso. Ficaram assustados e confusos. Eita, meu Deus. O meu povo, versículo 13, cometeu 2 pecados terríveis. Eles me abandonaram a fonte da água da vida e construíram para si poços furados que não prendem água. Percebemos que aqui está, de forma resumida, as chamadas disfarçadas, as chamadas de aparência, mas a essência deturpada. Dentro desse contexto, vemos, de forma aplicada, Deus dizendo, profetas vendidos, eu lhes reprovo. Adoração a ídolos, eu não aceito. Pecados encobertos, eu revelarei e confrontarei. Deus ainda tem um profeta que está surgindo para confrontar. Dentro deste cenário totalmente devastado, Deus está suscitando Jeremias para profetizar. Deus ainda tem um profeta para confronto. Inclusive, biblicamente falando, tem algo interessante. Deus também confronta a injustiça contra os inocentes. Jeremias capítulo 2, versículo 34 e 35. Vamos para a Bíblia? Olha o que diz a Bíblia. Jeremias capítulo 2. Vamos folhear. Vamos ouvir o barulho da folha da Bíblia mexendo? Vamos? Jeremias capítulo 2, versículo 34 e 35. Isso é Deus confrontando a injustiça contra os inocentes. Olha a situação do povo. Até nas orlas das tuas vestes se achou o sangue da alma dos inocentes. E necessitados, não cavei para o achar, pois se vem em todas estas coisas. Versículo 35. O povo, irmão, que estava tão cego, irmão Thaís. Jovens, o povo estava tão cego que o versículo 35 diz: e ainda dizes, é Deus dizer, vocês estão passando por tudo isso, fazendo tudo isso, e vocês ainda estão dizendo, eu estou inocente. Certamente a sua ira se desviou de mim, eis que entrarei em juízo contigo. Deus dizendo, porquanto dizes, não pequei. Olha para cá. É a mesma coisa de eu chegar aqui e agredir o irmão Ataíde, alguém ver e eu dizer que não fiz isso. Do mesmo jeito estava o povo. O povo estava agredindo Deus através da idolatria, da mentira, do pecado. Jeremias percebendo tudo aquilo como testemunha, e Deus falando através da boca de Jeremias, e eles dizendo, nós somos inocentes. Eu não tenho culpa do que está acontecendo, não. Isto estava o povo dizendo, e Deus dizendo, contra vocês eu entrarei em juízo. Olha, irmãos, dura coisa é quando a gente entra em juízo diante de Deus. E agora estava Jerusalém. O que era aclamado e o que era prioridade? Dinheiro, fama, poder eclesiástico. Percebemos que Jeremias ele vai confrontar. Eu trouxe aqui 3 versões de Bíblias para entendermos um pouco os versículos que nós lemos. Na Bíblia Viva, capítulo 31 do livro do profeta Jeremias, versículo 1 ao 3, diz, na Viva, nessa época, no futuro, diz o Senhor, serei o Deus de todas as famílias e elas serão meu povo. O Senhor promete, livrarei Israel da destruição, mostrarei meu cuidado e amor por ele, guiando-o na volta à sua terra, ali darei a paz e o meu povo, ao meu povo. Versículo 3, que é o versículo chave. Isso na Bíblia Viva diz o seguinte, há muito tempo o Senhor disse a Israel, eu amei você, meu povo, pronome possessivo, desde a eternidade, com muita bondade, eu o trouxe para bem perto de mim. Deus está falando sobre intimidade. Na Bíblia NTLH, nova tradução da linguagem de hoje, diz, versículo 1 ao 3, capítulo 31. Quem me ouve, diga amém. O Senhor Deus diz, está chegando o tempo em que eu serei o Deus de todas as tribos de Israel, e elas serão meu povo. No deserto eu tive pena daquele que havia escapado da morte. Quando o povo de Israel procurava descanso. Versículo 3. Eu vindo de longe,
apareci a eles, povo de Israel, eu sempre os amei. E continuo a mostrar que o meu amor por vocês é eterno. Merece um glória? Diga amém, glória a Deus. Na Bíblia denominada Viva, versículo 1 ao 3. Naquele tempo diz o Senhor, serei o Deus de todas as famílias de Israel, e eles serão meu povo. Assim diz o Senhor, o povo que escapou da morte, achou favor no deserto. Quando Israel buscava descanso. Versículo 3. O Senhor lhe apareceu no passado. Diga comigo, passado. Dizendo, eu a amei com amor eterno, com amor leal a atrair. Para merecer um glória, eu vou aplicar uma coisa. Deus está dizendo o seguinte, o meu povo peca, o meu povo erra, mas eu amo. Agora você vai entender uma coisa aqui. O que significa, irmão Thales, o que está escrito no capítulo 31, que é o tema do evento na casa do Pai. Estão preparados? Diga amém. O capítulo 31 aqui, gente, fala da restauração de Israel em geral. Do versículo 2 ao 22, e especificamente, Deus fala a Judá, dos versículos 23 ao 26. Vamos lá. Eu quero tirar uma dúvida de algumas pessoas que estão aqui. Qual, Thales? Às vezes alguém está lendo a Bíblia assim e diz assim, o que é Israel e o que é Judá? O que é Jerusalém e o que é Samaria? Tem gente que às vezes lê e fica perdido. Meu Deus, e Deus tinha quantos povos? Judá, Jerusalém, Israel, Samaria, que negócio é esse? Escute só. Israel é seu povo. Diga, Israel é seu povo. Só que o povo de Deus dividiu-se. Depois do período de Salomão, veio seu filho por nome de Roboão. Naquele período, houve um homem por nome de Jeroboão, filho de Nebate. Existiam 12 tribos. Depois de Salomão, houve a divisão. 10 tribos para o norte. 2 tribos para o sul. Todos juntos, 10 para o norte. 2 para o sul. No norte, foram se estabelecido Israel com a capital em Samaria. Diga Israel, capital Samaria. No sul, 2 tribos, Judá, capital Jerusalém. Todo Judá, capital Jerusalém. No contexto de profetas, Deus suscitou alguns para profetizar só para o reino do norte. Outros Deus usou para profetizar só para o reino do sul. E outros Deus usou para profetizar tanto para o norte quanto para o sul. E um desses foi Jeremias. Quem entendeu até aqui, diga amém. Vou tomar água e você dá glória a Jesus. O capítulo 31 do tema que vocês escolheram está falando de um profeta profetizando para 2 geografias. Um profeta profetizando para 2 tipos de governos. Um profeta confrontando o pecado em Israel e um profeta confrontando o pecado em Judá. Vemos que Israel, como povo, em termos gerais, Jeremias está sendo o canal de Deus para dizer: o povo, Israel, tantos do reino do norte como no sul, devem voltar para Deus. Vamos lá. O povo de Deus, no capítulo 31, voltaria a viver unido sobre a sua bênção. Isso está escrito no versículo 27 ao versículo 30 do capítulo 31. É um capítulo muito rico, eu gostei muito. Vemos que Jeremias, depois de dar conserto a esta reunificação, revela que Deus fará um conserto novo e melhor com o seu povo. Conserto esse que incluiria poder espiritual para o povo obedecer a Deus. Agora, este povo aqui, queridos irmãos, para vocês entenderem mais o contexto da história, percebemos que houve 2 cativeiros. Quantos cativeiros? Mais forte.
O primeiro cativeiro permitido por Deus foi um cativeiro que assolou o reino norte, capital Samaria. Em 722 a.C., os assírios entraram, sitiaram Israel, capital Samaria. Levou cativo o povo e houve ali o juízo de Deus. Depois de alguns anos, Deus, utilizando Jeremias, capítulo 29, se você abrir a Bíblia comigo, capítulo 29, a Bíblia fala no versículo 10, porque assim diz o Senhor, certamente que passados 70 anos da Babilônia, vos visitarei e cumprirei sobre vós a minha boa palavra, tornando-nos a trazer este lugar. Deus, através de Jeremias, está profetizando o quê? O cativeiro de Jerusalém, Reino Sul, Judá, será em 70 anos. Enquanto Deus usa Jeremias para profetizar contra Jerusalém, Israel está cativa. Olha que mistério. Aí o que é que acontece aqui? Deus promete, glória, que eles serão levados cativos, mas eles voltarão pelo seu amor eterno, para com o seu povo. Versículo 3, aí entra a palavra-chave aqui, de atraídos por presença. O contexto de atraídos por presença no versículo 31, capítulo 31, e versículo 3 do original hebraico. Meu Deus. É Deus dizendo para o povo, eu tenho que tratar vocês. Eu tenho que purificar vocês. Eu tenho que peneirar vocês. Eu tenho que limpar vocês. Por mais que eu exame, mas eu tenho que assim fazer. Sabe por quê? Porque o santo não se manifesta com a intensidade do profano. O santo não opera com a glória do impuro. Então Deus não conseguiria, gente, manifestar a intensidade de sua glória no ambiente onde ele não é bem-vindo. Então Deus utiliza-se do profeta para dizer, eu preciso que vocês reconheçam que a minha presença entre vós é essencial para que a engrenagem espiritual se desenvolva com mais velocidade. Olhe para cá, uma coisa que Deus já vai fazer, sabe o que é? É pegar você, colocar num canto de parede e dizer, me aceite. Me aceite, deixa eu entrar aí. Você tem que me... Deus não faz isso não, quem faz isso é Satanás. Sabe o que Deus faz? Ele vai te cercando. Olha, uma coisa que Deus sabe fazer, sabe o que é? É apertar o crente para ele voltar para o centro de sua vontade. Era Deus fazendo assim com o seu povo. Deus estava cercando o seu povo, tirando os espaços e dizendo, vocês estão muito folgados. O mundanismo está dentro de vocês. Há muito tempo que eu não consigo operar. Já sei o que é que eu faço. Vou começar a tirar a glória de vocês. Vou começar a mexer nos governos. Vou começar a mexer nos altares. Vou começar a mexer na política de Jerusalém. O que é que Deus está fazendo no Brasil? Nós estamos distantes de Deus. Da Kalacha Kamas. E digo-vos isto com toda confiança e segurança, pelo que o meu Senhor me diz, por esta palavra para pregar a vocês. Nós precisamos despertar para o que verdadeiramente é prioridade. Nós somos de fáceis envolvimentos da política, num período como esse. É gente brigando com B, é gente brigando com C, gente que você olha assim e não quer nem pregar, mas defende o infeliz daquele. Às vezes rasga a camisa, grita na praça, passa a madrugada gritando, entregando panfleto. Agora o abençoado não tem coragem de pegar a literatura e evangelizar na praça da cidade dele. Mas para político, ele tem coragem. Bota a cara, pinta a cara de amarelo, pinta a cara de rosa. Por que para Deus a gente não faz assim?
Quando entra na questão de acadêmicos, na academia, ele tem todo o envolvimento acadêmico, se envolve com bolsa, se envolve com estágio, se envolve com aquilo, se envolve com isso. Na igreja ele diz, pastor Gediel, eu estou aqui só para adorar a Deus. Mas meu filho, você sabe administrar, você é um bom administrador, você pode, minha irmã, ajudar num evento como esse, como uma enfermeira, como uma técnica enfermagem, como uma médica. Meu filho, você pode dar um suporte num avanço social que a gente for fazer na rua. Você que é formado em direito, é advogado, para você prestar uma consultoria jurídica gratuita, ajudar o povo. Olha, pastor, eu estou aqui na IEAG só para adorar a Deus. Eu não quero cooperar. Mas já onde ele estiver, na repartição de trabalho, numa faculdade, numa pós-graduação, ele está envolvido com tudo. Ele chega em 7, 8, não tem um tempo de ir para o culto. Até o dia que ele não tem nada para fazer, ele inventa para não vir para o culto. E quando vem, não quero fazer nada. Como está a nossa prioridade? Israel teria renovado a alegria. Meu Deus, o tema de vocês é forte. Israel teria renovado a paz. Israel teria a prosperidade renovada. Mas tudo isso depois da comunhão com Deus. Primeiro a comunhão, depois a prosperidade. Primeiro a comunhão com Deus, depois a alegria social. É isso que Deus quer do povo. E agora eu lhes aplico uma visão que Deus me deu na palavra. Quais são os perigos causados quando nós nos afastamos de Deus? Eu trouxe aqui o que significa perigo. Perigo significa situação em que está ameaçada a existência de uma pessoa ou de uma coisa. Em risco, você está correndo perigo. Digamos, você está na beira de um penhasco. E alguém diz, tu estás correndo risco. Você está prestes a cair numa vala. E alguém diz, tu estás em perigo. Risco iminente. Perigo significa aquilo que tem o potencial de causar dano a algo ou a alguém. E tem uma coisa aqui, irmãos, que é um perigo. Eita, meu Deus. O que é um perigo? É quando o nosso coração não está preenchido pela presença de Deus. E eu quero falar sobre, agora, aplicando aqui, sobre o coração que não é preenchido pela presença de Deus. Vamos lá? O coração, jovens, irmãos aqui reunidos, ele é um trono. O coração, ele é um espaço que ele sempre estará ocupado. Agora uma pergunta que eu lhes faço. Quem está ocupando o nosso coração? Se o coração é um trono que sempre estará ocupado, mas eis a pergunta, por quem ele estará ocupado? Quem está ocupando o teu coração na manhã deste dia? Vamos interagir? Pergunte para o seu vizinho, se você quiser, e diga assim, quem está ocupando o teu coração? Quem está no trono? Quem está no governo do coração? Vou fazer uma pergunta retórica. Olhe bem para cá. Eu trouxe a introdução do povo de Deus de Israel de forma resumida aqui. Quem era que estava ocupando o coração do povo? Deus ou Satanás? É uma pergunta retórica. Quem? Satanás. Quando ele está a esses prejuízos, ele domina o nosso coração e nos afasta da presença de Deus. Agora a gente vai ver alguns prejuízos. Quando andamos guiados pelo nosso coração, sem a presença de Deus, nós somos tendenciosos a fracassar. Mas o que significa, irmão Tales,
na Bíblia, quando se fala de coração. Coração não se fala aqui, quando eu estou aplicando, não é apenas de um órgão central, de produção sanguínea. Quando eu trago uma aplicação de coração, na Bíblia, fala de ser interior, mente, vontade. Coração fala de inteligência, de alma, mente, conhecimento, razão, reflexão, memória, inclinação, resolução, determinação da vontade, consciência. Coração também fala sobre caráter moral, como lugar dos desejos, como lugar das emoções e paixões, como lugar da coragem. Coração envolve tudo isso. O desejo de Deus para com o seu povo, para nós, é que ele seja o centro, oh glória, a prioridade, o regente, o governante, o Senhor. Deus, ele quer ter o senhorio do nosso coração. E isso desde o Gênesis. Na criação a gente vê que o coração ele é enganoso. Quem lembra da queda do homem? Eva e Adão eram pessoas, seres humanos, que não conheciam o pecado. Eram santos, criados à imagem e semelhança de Deus. Mas diz a Bíblia que Satanás tomou a forma de uma serpente e inebriou, ludibriou, enganou Eva. E disse a ela: olha, Deus não quer que você coma daquela árvore, ou do fruto daquela árvore, porque se vocês comerem, vocês serão como Deus. Ela, infelizmente, na inocência, mas trouxe ali a desobediência. Come do fruto, e Adão depois também come. E houve a queda do homem, diga a queda do homem. Por causa da queda, percebemos que ali o coração, o desejo, a curiosidade de Eva, a curiosidade de Adão trouxe o quê, gente? Afastamento de Deus. O fruto foi apresentado, pastor Gedeão, como algo que traria um benefício. Só que Deus disse não. E uma coisa que eu digo para vocês aqui, olha para cá, todos que estão me ouvindo nessa manhã, por favor. Se Deus disse não, meu amigo, pode ser ouro e pó, não aceite. Se Deus disse não, a proposta pode ser muito boa, o contrato pode ser vantajoso, mas não aceite. Porque o não de Deus é maior do que os filhos de Satanás. E vemos que desde a criação, o coração do homem é inclinado ao mal, à curiosidade. Vemos também em Gênesis capítulo 8, versículo 20 ao 21. Abra a Bíblia comigo, Gênesis capítulo 8, versículo 20 ao 21. Que barulho bonito. Eu gosto desse barulho. De folha de Bíblia mexendo. Oh, glória. Gênesis capítulo 8, versículo 20 e 21. Olha que você vai ver Deus falando um negócio aqui forte. Percebemos aqui o contexto, eu vou introduzir. Depois que as águas do dilúvio baixaram, Noé construiu um altar a Deus para adorar a Deus. Agora olha o que acontece. Deus vai testificar que o coração do homem é inclinado para o mal. Bíblia. Gênesis capítulo 8, versículo 20 ao 21. Que achou? Diga amém. Depois Noé construiu um altar dedicado ao Senhor e tomando alguns animais e aves puros, ofereceu-os como holocausto, queimando-os sobre o altar. Estão acompanhando? Versículo 21. O Senhor sentiu o aroma agradável e disse a si mesmo, mesmo sentindo o aroma agradável, disse Deus,
Nunca mais amaldiçoarei a terra por causa do homem. Olha o que ele diz. Pois o seu coração é inteiramente inclinado para o mal, desde a sua infância ou meninice. E nunca mais destruirei todos os seus seres vivos, como fiz desta vez. Acompanhar a leitura? Quem acompanhou também? Olhe para mim, por favor. Sabe o que a Bíblia está dizendo aqui? O próprio Deus, gente. Depois que destruiu as cidades, a raça humana e fica sua família. Ele percebe que mesmo fazendo aquilo, dizimando o povo, o homem continuaria, oh meu Deus, com o coração inclinado para o mal. Agora, sabe por que isso? Por causa do pecado. A Bíblia diz que todos nós fomos concebidos em pecado. O pecado nos tira o senso de responsabilidade com Deus, o sagrado. E vemos isto em Isaías também, capítulo 29, versículo 13. O Senhor diz: esse povo ora a mim com a boca e louva com os lábios, mas o seu coração está distante de mim. Sabe o que significa aqui? Deus continua dizendo: a religião que eles praticam não passam de doutrinas e de ensinamentos humanos que eles só sabem repetir de cor e salteado. Deus dizendo aqui: o povo abre a boca e me louva, o povo abre a boca e me glorifica, mas o coração está no pecado, o coração está na malícia. Erram e não confessam erro. É Deus dizendo: eu não aceito grito sem essência, eu não aceito glória sem verdade, eu não aceito adoração sem sinceridade. Mas Tales, Jesus não falou sobre isso. Falou. Jesus do mesmo modo falou no Novo Testamento, capítulo 15, versículo 7 a 9. Ele confrontando, reunindo os sacerdotes, os fariseus, pastor Janeiro. Ele diz, capítulo 15, escrito está no Evangelho, escrito por Mateus, versículo 7 ao 9. Olha a pregação de Jesus. Imagina Jesus pregando hoje para a gente. Hipócritas, bem profetizou Isaías a vosso respeito, dizendo: este povo se aproxima de mim com amor. Você Jesus viu? Diga comigo, Jesus pregando. Mais forte, diga, Jesus está pregando. Este povo se aproxima de mim com a sua boca e me honra com os seus lábios, mas o seu coração está longe de mim. Versículo 9. Mas em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos dos homens. Gente, eu vou dizer uma coisa a vocês. Estamos vivendo dias trabalhosos. E eu quero convidá-los a abrirmos as Bíblias aqui. Segunda carta escrita por Paulo a Timóteo. Todos que estão com a Bíblia, me lembrei do texto. Segunda carta escrita a Timóteo, capítulo 3, versículo 1 ao versículo de número 5. Para ganharmos tempo, eu vou ler. Amém? Nós iremos ver os tempos trabalhosos que no Novo Testamento o apóstolo Paulo já alertou a igreja. Extrema corrupção dos últimos tempos. Vou ler em alto e bom som. Sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos,
presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e a mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites. Em outra tradução vai dizer, mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus. Aí ele diz para Timóteo, Paulo escrevendo para Timóteo, diz, tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Aí o que Paulo manda dizer? Ele não diz, Timóteo, fica junto. Timóteo, faz amizade. Olha o que ele diz. Destes, afasta-te. Vou trazer uma palavra aqui para muitos. Vai ser um pouco pesada, mas é bíblico. Os tempos trabalhosos, em resumo aplicado, são coisas sutis que estão entrando na seara de Jerusalém, igreja, como normalidade. Eu não estou falando aqui de usos e costumes. Eu estou falando de coisas que estão danificando o nosso culto, a nossa essência. Primeira aplicação. Quais são os prejuízos causados quando eu me afasto da presença de Deus? Primeira coisa, veja se você se identifica, ou se alguém está perto de você se identifica. Não queremos ouvir a verdade, mesmo sabendo quando estamos errados. Quando você chegar perto de alguém e dizer assim, meu filho, você está tomando uma decisão precipitada, o seu coração está inclinado para o mal, cuidado com essa direção, essa rota que você está andando. Quando ele disser assim, meu irmão, eu precisava ouvir isso, é de Deus o que o Senhor está falando. E quando ele acata aquele conselho, se ele mudar, a presença de Deus ainda está nele. Porque ele tem temor. Eita, vai apertar. Mas quando você chega perto de alguém e diz assim, meu irmão, tenha cuidado. Eu estou percebendo que você, meu filho, está andando por um caminho escabroso. Tenha cuidado por esse trilho que você está caminhando. Isso vai lhe levar para o mal. O coração está envolvido por outra coisa. E ele disse assim, você está pensando que você manda em mim, é? A mãe vai aconselhar e diz, você está pensando que eu sou aquele menino que a senhora colocava em qualquer lugar, mandava vestir a roupa que a senhora queria? Eu sou de maior, eu faço o que eu quero. Como, por exemplo, o pastor aconselha, a ovelha diz, eu obedeço o senhor se eu quiser. Pessoas que o coração está sem a presença de Deus, eles não admitem ser corrigidos pela verdade. Quais são os resultados? Fracasso moral, espiritual, social, mental. Vivemos o quê? A era de pessoas entrando nas nossas igrejas. Vem uma vez num culto, o pastor ensina o ano todo. Aí vem um abençoado, um amaldiçoado. Pega a Bíblia e diz, faça da Bíblia o que você quer. Só tire daquilo que vai consolar você. Só absorva aqui o que vai levar o seu coração. O pastor pregando o ano todo. Sejam santos. Busquem a Deus. Olhem mais. Se consagrem mais. Venha para a escola bíblica. Venha para o matutino. Vamos para o retiro. Vamos para a casa do Pai. Gente! Aí vem um infeliz, um amaldiçoado. E manda tu, abençoado, que está aqui. Pegar isso aqui. E corromper. Mas eu vou dizer uma coisa para vocês nesta manhã. Se você abrir a Bíblia e cair no Salmo 23, dê glória. Mas se você abrir a Bíblia
E abrir, falando do Apocalipse, que quem vai entrar no céu não pode ser homicida, efeminado, mentiroso, ladrão. Agradeça. Porque essa porção aqui, ela te alimenta de manhã, de tarde e de noite. Eu vou dar uma palavra da parte de Deus, se tu acreditar em mim, se não, eu vou ser obediente. Deus está sacudindo a nossa geração. Nós não estamos mais suportando esse tipo de pregador, esse tipo de mensagem que está se levantando no Brasil. Pregadores estrelinhas, pregadores famosinhos, pregadores chucrutezinhos, todos cheios de movimentos, mas não pregar sem saber das escrituras. Ele prega na igreja pequena, desce o carrado, prega na igreja grande, finalizando o povo, como ele porta, mas ainda bem que eu estou pregando na igreja bíblica. Nesta manhã diz Deus na minha boca, e abre, segura o bastão, e abre, segura o cajado, jovens, não iremos ser enganados por estes grupos falaciosos e corruptos do tempo. Segundo lugar, qual é o perigo do meu coração? Está sem a presença de Deus. O tema de vocês é atraídos pela presença. De noite a gente vai aplicar uma visão diferente para exercício ministerial. Mas hoje de manhã a gente tem que entender isso aqui. Se tiver algum jovem aqui, agora se você se inserir nisso aqui, reflita. O coração, quando não está envolvido pela presença de Deus, eu venho para o culto como se fosse uma reunião social. Eu estou no culto, mas eu não me envolvo com a presença do Deus que está no culto. Qual é o perigo disso? Religiosidade. Pessoas religiosas chegam de 7. Só sai quando o pastor da bênção apostólica. Braço cruzado, ou perninha cruzada, observando, oferta, até dizima. Mas quando sai da porta da igreja, a vida dele literalmente é uma vida de desviado. Escuta a música profana. No celular dele, tem a playlist gospel e a playlist do mundão, da bagaceira, da sujeira. É funk, forró, hip hop, tudo que não presta. Aqui ele vem com a Bíblia no culto. Depois que ele sai do culto, vai olhar outras coisas sem ser a Bíblia. Aqui lê livros da escola da igreja. Mas quando vai para casa, lê livros de misticismo. E fica curioso em entender culturas afro, em se envolver com culturas africanas. Paz dos senhores e das senhoras. Eu preguei no culto uma vez, eu disse assim para mim, tem uma mulher comigo, que é crente, mas vive dentro do centro de Macumba. Aí o pastor disse, é verdade. É meu irmão da igreja, envolvida na igreja. Mas ia para o culto, depois do culto, centro de Macumba, candomblé, magia. Está assim no Brasil. Gente dentro da igreja, mas o coração distante de Deus. Religiosos. Me provem, meus caros ministros. Os fariseus. Olha a pregação de Jesus, viu? Jesus olha para os fariseus e diz assim, raça de víbora, sepulcro caiado, vocês são bonitos por fora, mas fétidos por dentro. Sabe o que Jesus estava dizendo? Por fora, quem olha, ali é um santo, é uma santa. Aí Jesus, que vê o oculto e o escondido,
ele olha para aqueles fariseus com turba, uma manta, aquelas pedras aqui na frente, aquela coisa que só de você olhar você tinha até medo. Vocês todos que estão aí, Jesus, viu? Está todo podre, fedido, apodrecido, carniça pura, sepulcro caiado. Jesus, gente, chamou, pastor Ulisses, os fariseus de carniça, lixo, odor. Sabe o que é isso? Religiosos. Pessoas que estão nos nossos cultos, pregando sobre o poder espiritual, pregando sobre o batismo com o Espírito Santo, pregando sobre a santidade. Ela até faz assim. Ela até faz assim, com aquela mãozinha delicada, com a unha 2 metros de comprimento. Aí bota assim, levanta a mão e diz amém, mas não vive. Não traz para cá. Não aplica aqui. Quando sai do culto, não diz, vou viver o avivamento. Vou usufruir do avivamento. Vou usufruir do poder espiritual. Vou me render a Deus. Vou obedecer a sua vontade. Vou andar nos seus caminhos. Vou andar nos seus planos. Ele não diz. Vivemos este tempo que, comparando o Israel antigo, a postura errada do povo de Deus com o povo de hoje se equipara. Eu vou dizer uma coisa, ainda está pior. Por quê, irmão? Me pergunte por quê. Diga, por quê, irmão Carlos? Porque temos acesso a tudo isso aqui. Temos acesso a isso aqui. Temos acesso a isso aqui. Temos acesso a isso aqui. Quer fazer um curso de teologia? Coloca lá, EAD. Tu em casa, sentadinho na tua mesa, tu faz um curso de pós-graduação. Temos acesso a tudo. A tudo. Temos acesso a Deus, à presença de Deus. Sabe por quê? Porque aqui, quem era? Lei e graça, na lei, só quem se movia com a presença de Deus era o sumo sacerdote. Uma vez por ano, santo dos santos, ele entrava, responsável pelo povo. Depois da lei, na graça, Jesus fez o quê? O velho do tempo fez o quê? De alto a... Mas sabe o que aquilo significa? A presença, se tu não der um glória, eu vou te acordar aí. A presença restrita no antigo, a partir de mim, vai ser liberada para todo mundo. Se criança quiser sentir a presença, vai sentir a presença. Se adolescente quiser sentir a presença, vai sentir a presença. Se jovem quiser sentir a presença, vai sentir a presença. Se ancião quiser, ela sente. Se ancião quiser, ele sente. Pode estar com 100 anos, já acamado. Eu já conheço pessoas cegas, de 90 e poucos anos, que quando você chegava para visitar, Deus tomava a boca dele em profecia, velhinho e velhinha. Ele profetizava para você. Deus utilizava com autoridade. O que isso significa, Thales? O Espírito Santo não se manifesta apenas em jovens. O Espírito Santo não se manifesta apenas em quem está na vontade. A Bíblia diz que até na velhice vocês darão frutos. Eu sinto a presença mesmo, mas eu também sinto a presença velho. Eu sinto a presença com 10, 15, mas também sinto a presença com 30, 40, 50, 70, 80, 100. Deus, com a sua graça, nos deu a presença. Feche os olhos aí agora, rapidamente. Aramacamai, chorra, que mineiro e andarai. Glorifique a Deus do seu jeito agora. Eu não vou repetir para que você faça isso. Mas entregue a Deus uma adoração por alguns segundos. Eu vou aplicar para a gente encerrar. Diga para Deus, Senhor, eu quero sentir a tua presença como ela é. Diga para Deus, vai. Eu vou deixar você adorar. Lá como requemente eu fario rei. Adorei
Eu sinto o Espírito Santo se movendo aqui entre nós esta manhã. Ai, Johama, és adorado entre nós, tão desejado aqui. Mas nada se comparará com a glória que há de vir. Eu não sou daqui, pra casa voltarei. Ele vem me buscar e com ele eu irei. Eu não sou daqui, pra casa voltarei. Ele vem me buscar e com ele eu irei. O Messias aguardar, ele vem me buscar. O Messias aguardar, ele vem me buscar. Jesus, o Senhor vai aparecer, e quando se tornar, e toda a língua confessar, mas a igreja será arrebatada, por piscar de olhos acontecerá.